Pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre um assunto, sobre um estilo de vida que está cada vez mais frequente entre as pessoas. Nós vamos falar sobre vegetarianismo e veganismo. E por que o vegetarianismo, o veganismo está cada vez mais frequente entre as pessoas? Exatamente, gente, pela sustentabilidade do planeta, exatamente pela preservação do planeta, do meio ambiente, né? Então as pessoas estão cada vez mais adeptas a esse estilo de vida, tá? Então se você conhece alguém que já é vegetariano, ou alguém que já é vegano, ou alguém que queira se tornar vegetariano ou vegano, clica no aviãozinho e mande esse vídeo para essas pessoas, para que essas pessoas tenham algumas informações importantes que eu vou colocar hoje nesse vídeo. São informações muito relevantes, tá? Primeiro, o que vocês têm que entender é que o vegetarianismo, ele normalmente, de uma maneira bem geral, então, de uma maneira geral, né, o vegetariano, ele exclui carne bovina, carne suína, frango e peixe. Mas existem, gente, algumas variações dentro do vegetarianismo. Então, existe algumas pessoas que são ovo-lacto-vegetarianas, né? São pessoas que não consomem carnes, mas incluem os ovos, os leites e os derivados. Tem pessoas que são lacto-vegetarianas, não consomem carnes nem ovos, mas incluem os leites e derivados. E tem pessoas que são ovo-vegetarianas, que elas não consomem carnes, nem leites, nem derivados, e incluem os ovos, tá? E tem o vegetariano estrito, ou de repente o vegano, que ele não consome nada animal, tá? Nem carne, nem frango, nem peixe, nem ovos, nem leite, nem derivados de leite, nada disso. Então existem essas variações dentro dessas questões de vegetarianismo e veganismo, tá? E cada um vai optar pelo que realmente faz sentido, né, gente? A gente tem que fazer sempre o que faz sentido para cada. Então, o que eu sempre defendo aqui dentro da minha clínica, né? E o que eu defendo como nutricionista é a gente sempre fazer o que faz sentido para cada um de nós, né? Porque o que faz sentido a gente consegue fazer, não é assim, gente? Bom, mas Carol, excluir alimentos de origem animal é saudável? Gente, nós sabemos que a proteína animal, ela é necessária, né? Para nossa saúde, para o bom funcionamento do organismo, né? Porém, as pessoas que se tornam vegetarianas ou as pessoas que se tornam veganas, elas têm que saber fazer a troca, né? Que eu vejo, assim, de errado é que as pessoas que se tornam vegetarianas ou veganas, elas acabam excluindo a proteína animal e colocando carboidratos no lugar, ao invés de usar as proteínas vegetais. Então é o maior erro que eu vejo do vegetariano, do vegano, né? Ela sempre vai trocar uma salada e uma proteína por um prato de massa. Ou essa pessoa sempre vai trocar os legumes com uma proteína, ou de repente alguma coisa mais proteica. Então ela sempre acaba trocando uma coisa mais proteica por um risoto de repente, né? Então ela sempre faz a troca errada. Então é saudável ser vegetariano e vegano? Sim, se você fizer as trocas certas. É saudável ser vegetariano ou vegano? Se você fizer as trocas erradas? Não, porque daí você não tem um aporte proteico adequado para sua vida, tá? Então, primeiro ponto, é saudável? Sim, se você conseguir fazer tudo isso que eu tô falando, tá? Então, mas Carol, como que eu faço isso? Como que eu faço para trocar essa proteína animal por uma proteína vegetal? O que é proteína vegetal, Carol? Não são dúvidas muito frequentes? Eu vejo muito aqui dentro do meu consultório, eu tenho bastante paciente vegano e vegetariano, gente, tá? Que optaram por essa vida e de repente me procuraram exatamente para eu encaixar, para eles saberem o tipo de alimento a ser consumido. Carol, o que eu preciso comer? Eu tô totalmente perdido. Normalmente é isso que eu pego aqui dentro da minha clínica, né? A pessoa completamente perdida. Então eu acabo pegando a pessoa completamente perdida, sem saber fazer essas trocas de maneira adequada, e aí elas não estão saudáveis, elas não estão vegetarianos, veganos saudáveis. E o que eu faço é exatamente deixar o vegetariano, o vegano, sabendo fazer essas trocas, sabendo fazer as escolhas certas para que ele fique saudável, né? Então tem como ser saudável, vegetariano e vegano? Óbvio que tem, tá? Mas tem que realmente saber fazer as trocas de maneira adequada. Então, quais são as proteínas vegetais, então, que um vegetariano, um vegano pode utilizar no lugar das carnes, né? No lugar do frango, no lugar do peixe, no lugar do ovo. Então, normalmente, gente, a gente indica feijões, né? Feijão, ervilha, lentilha, quinoa, grão de bico, tá? A soja orgânica, tá? Sem ser transgênica. O tofu, que é fermentado, o edamame, tá? Então, são opções, sim, para o vegetariano e vegano que tem um aporte proteico legal e que pode, sim, dar conta do recado. Óbvio.
Óbvio que a gente sempre vai monitorar esse paciente vegetariano e vegano. Monitorar de que maneira? Monitorar os exames de sangue, os exames laboratoriais, pra gente checar se tem alguma deficiência de B12, deficiência de vitamina D, de ferro, de cálcio. Então a gente sempre vai monitorar esse tipo de paciente, gente. Por quê? Porque a suplementação vai ser necessária, né, a longo prazo. Então, a pessoa que acabou de se tornar vegetariana ou vegana, ela não vai precisar, de repente, de uma suplementação imediata, porque ela tem um aporte ali. Mas a longo prazo, após um ano, de repente, ela vai sim precisar de uma suplementação via oral ou injetável. Então, a gente sempre tem que monitorar esses exames para que a gente veja se precisa, né, para que a gente veja se existe a necessidade de suplementar ou não. Uma outra questão que eu quero abordar, gente, é que muitos vegetarianos e veganos, quando passam a ser vegetarianos e veganos e acabam substituindo as carnes, então, eles acabam substituindo as carnes pelos carboidratos, como eu disse no início, eles acabam engordando. Então, eu pego muito vegetariano e vegano, ou de repente a pessoa que se tornou vegetariana e vegana engordando, né? Que você fala, nossa, eu vou emagrecer se eu me tornar. Não necessariamente. Se você fizer a substituição de maneira inadequada, você pode sim engordar, que é o que eu tenho pegado muitas vezes, né? Alguns pacientes que acabam engordando pela alta ingestão de carboidrato, porque diminuiu muito a ingestão de proteína. Então, tem que adequar esse aporte proteico de maneira muito rápida, assim que você virar vegetariano ou vegano. Uma outra questão que é muito importante ressaltar é que hoje nós temos as proteínas vegetais em pó. Então, muitas vezes, para a gente bater aquela ingestão proteica do vegetariano e do vegano, a gente utiliza as proteínas em pó, as proteínas vegetais, né? Tem proteína da ervilha, tem proteína da amêndoa, tem muita proteína bacana vegetal que os vegetarianos e veganos podem usar com tranquilidade, tá? E eu utilizo muito aqui. E eu utilizo bastante aqui na minha prática clínica, dentro do meu consultório, as proteínas vegetais sim com os meus pacientes. Para quem não inclui ovos, leite, derivados, gente, também pode optar pelos leites vegetais, pela linhaça, pelo brócolis, pela couve, pelo gergelim, que são alimentos muito ricos, né, nutricionalmente falando, para um paciente que está vegetariano ou vegano. Então, são alimentos que eu sempre utilizo dentro da dieta desse meu paciente, tá? Para que a gente aumente o aporte de nutrientes, sim, para que a gente consiga uma nutrição mais adequada para esses pacientes, né, que estão tão restritos. Além disso, gente, é importante a gente fazer exames periódicos, como eu falei, né? Então, eu sempre faço a solicitação de exames periódicos para a gente checar se tem alguma deficiência nutricional nesse paciente. Isso é muito relevante e muito importante, né? Por quê? Porque, de repente, se tiver alguma deficiência, a gente, né, rapidamente tem que entrar com a suplementação e adequar também a parte de alimentação. Deficiência nutricional nesse paciente, isso é muito relevante e muito importante, né? Por quê? Porque, de repente, se tiver alguma deficiência, a gente, né, rapidamente tem que entrar com a suplementação e adequar também a parte de alimentação. E por que eu falo que tem que adequar a parte de alimentação? Porque vocês têm que entender de maneira definitiva que nenhuma suplementação funciona sem uma alimentação adequada e vice-versa, tá? Então, gente, a gente tem que entender que um potencializa a ação do outro. Então, a alimentação potencializa o uso do suplemento e o suplemento potencializa a ação da alimentação, tá? Então, os dois têm que andar junto, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero comer tal coisa porque eu vou suplementar. Não é assim, gente. A gente sempre tem que priorizar os dois andando juntos, né? Alimentação e suplementação. E nunca esquecer do correto funcionamento intestinal, que é onde a gente consegue uma absorção correta de nutrientes. Então a gente precisa ter uma absorção perfeita de nutrientes para que a gente tenha esses nutrientes dentro do nosso corpo e para que a gente consiga que o nosso corpo funcione como uma orquestra, tá? Com relação a pessoas que são vegetarianas e veganas e que querem treinar, que querem ser esportistas ou atletas, gente, eu pego muito aqui dentro do meu consultório. Como eu sou nutricionista esportiva, então, muitas vezes, esse paciente, ele quer se tornar vegetariano ou vegano exatamente para quê, gente? Para diminuir o processo inflamatório. Quando a gente diminui o processo inflamatório, principalmente desses atletas esportistas, a gente consegue diminuir o número de lesões. E isso ajuda, faz com que esse atleta, ele consiga um aumento de performance, ele aumenta muito o rendimento, ele melhora muito nas provas, né? Ele melhora muito o tempo de prova, né? Ele melhora muito a qualidade dele dentro das provas. Então, é muito interessante, sim, essa questão do veganismo, do vegetarianismo em atletas, tá? E isso tem sido utilizado, eu mesmo utilizo aqui dentro da minha prática clínica, vejo, assim, muitos ganhos, tá? Em relação a eles, mas é o que eu falei pra vocês, tem que sempre ser monitorados, né? Em exames de sangue, a gente sempre monitora os exames de sangue, como que tá, né? Se precisa de um aporte maior de nutrientes via alimentação ou via suplementação, a gente sempre tem que ter esse olhar no veganismo e no vegetarianismo, certo? Gostaram desse assunto, gente? Muito legal, né? Muito diferente, muito interessante.
Eu gostei muito de falar sobre esse assunto. Eu adoro atender vegetariano e vegano, tá? É um público muito interessante de ser atendido, exatamente porque eles são bem disciplinados, eles são bem focados, né? Então é muito gostoso trabalhar com vegetarianos, com veganos, né? E tem informações muito relevantes também com relação a isso, certo? Minha gente, beijo da Nutri, daqui a pouco eu volto.